Então, tudo que começa no Espírito tem que terminar no... Jesus estava na... Vamos pegar como exemplo, então, o Senhor Jesus. Ele está na cruz. Aqui em João, abra comigo João. Evangelho de João, no capítulo 19, ele está na cruz. Você já conhece todo o cenário, eu não preciso ler desde o início. João 19, no verso 28. João 19, 28 diz: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que pudesse cumprir a Escritura, teve sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram uma esponja com vinagre, e pondo sobre o isopo, colocaram na sua boca. E logo que Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Quem está comigo? Diga amém. Preste atenção, vamos ler de novo o 28. Sabendo Jesus já que todas as coisas estavam terminadas. Jesus estava agora chegando ao fim do seu objetivo, ao fim do propósito. Jesus começou a sua vida no Espírito. Você lembra como começou o ministério de Jesus? Segura esse texto aí, vamos lá em João 1. Olha o que diz. João 1, verso 32 e 33. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 32 e 33. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E João fala: e antes eu não conhecia, mas Deus que me enviou a batizar na água também me disse para mim: aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, este é o que batizará com o Espírito Santo. Olha o que João fala, que o sinal que Deus deu de que Jesus seria o escolhido da parte de Deus e que daria continuidade ao ministério de Jesus, de João Batista, é aquele que o Espírito descesse e que é isso? Começar no Espírito e continuar no Espírito e terminar. O Espírito ele tem que estar sobre nós e permanecer em nós. Nós temos que permanecer em todo o tempo no Espírito. O que é isso? O que você quer dizer com isso, pastor? Que todas as coisas que você faz na sua vida, você tem que estar debaixo do Espírito de Deus. Você não pode agir baseado numa reação. Uma reação ao que os outros fazem, dizem, ou uma reação às circunstâncias. E agora que aconteceu isso na nossa vida, como é que a gente vai agir? Do jeito que a gente sempre agiu, no Espírito. Você lembra quando você foi diagnosticado com câncer e o médico não te contou, ele pediu para mim contar? Quando eu te contei, você lembra o que eu falei? Você falou: como é que nós vamos fazer agora? Eu falei para você: tudo na nossa vida foi na oração. Nós começamos o nosso namoro na oração, não na carne. Nós começamos nosso casamento na oração, nossos filhos na oração. Então nós vamos vencer isso na oração. Não foi isso que a gente falou? O que é isso? Como começamos no Espírito, essa circunstância que é uma notícia triste, às vezes você tem, infelizmente, esse caso na tua família, já teve. Qual é a palavra que eu dou de ânimo para você? O mesmo Espírito de Deus que um dia salvou essa pessoa, restaurou essa pessoa, fez tantas coisas na tua vida e na vida dessa pessoa, é o mesmo que pode curar e fazer você passar por isso e vencer. O mesmo Espírito que deu ela para mim como esposa, nos manteve em santidade, deu filhos maravilhosos, deu ministério. Ele é o mesmo que ia nos sustentar na dor e ia curar. Eu tinha fé nisso. Louvado seja Deus, Ele fez conforme Ele prometeu. Amém? Então o que se começa no Espírito deve permanecer e terminar nele. Amém? Então às vezes vem uma notícia ruim, uma notícia de uma enfermidade, ou de um desemprego, ou algo que você não esperava. Aquilo não pode mudar a tua rota.
Porque você não é governado pelas questões ao seu redor, ou pelo teu íntimo, ou pelas tuas emoções. Você é governado pelo Espírito. Aquele a qual o Espírito entrar e permanecer, esse é de Deus. Esse que você deve confiar. Olha o que Deus falou para João. Pastor, em quem eu devo confiar? Em pessoas em que o Espírito está nela, permanece nela, e essa pessoa só anda no Espírito. Você tem que andar com a pessoa para você conhecer. Quem anda com a gente conhece. Nós somos pessoas comuns. O que eu sou em casa eu sou aqui. O que eu sou nos lugares que eu vou ministrar eu sou aqui. Temos dificuldades como qualquer ser humano. Enfrentamos problemas como qualquer pessoa de toda sorte. Porém, temos permanecido no Espírito. Caminhamos no Espírito. Não mudamos os planos porque as circunstâncias mudaram. Deixa eu te dar uma palavra. Não mude o propósito porque as circunstâncias mudaram o ambiente que você está. Permaneça no propósito. Permaneça na rota. Não pare. Alguém aqui já foi viajar para uma cidade? Durante a caminhada, quando você estava viajando, teu pneu furou. Quando o pneu furou, querido, o que você fez, querida? Parou, trocou o pneu e depois continuou na mesma rota. O pneu caiu num buraco e rasgou. Você coloca o step, para numa loja, troca o pneu, alinha, balanceia e continua na mesma rota. Porque nem um obstáculo, nenhum problema desse tipo pode tirar você da sua rota. Até mesmo, infelizmente, às vezes o carro estragou. Você aciona o seguro, o carro é guinchado, e eles trazem um outro carro e você continua na mesma rota. Ou então eles dão um ônibus, uma passagem, um hotel para você dormir na cidade, para depois continuar a mesma rota. Não saia do objetivo por conta dos percalços que você vai enfrentar no caminho. Comece no Espírito e termine no Espírito. Não há no governo da alma. Jesus, ele começou o seu ministério no Espírito depois do batismo no Rio Jordão. E nós já aprendemos aqui que Jordão simboliza o quê? O Jordão tem águas violentas, correntezas fortes. Jordão, descer ao Jordão significa fazer a maneira de Deus e não a minha. Quando o profeta manda Naamã descer no Jordão e não em outro rio, não era um rio de águas calmas e baixas, era um rio de águas fortes. Às vezes a gente pega um versículo, igual eu falei, e constrói, cria uma doutrina. A Bíblia fala: o Senhor é meu pastor, de nada Ele me faz repousar, guia-me às águas. Mas isso significa que Deus só vai levar a gente em água tranquila? Aí a gente pega esse versículo e transforma numa doutrina. A gente tem esse costume errado de querer adaptar a palavra à nossa realidade, e não nos adaptarmos à palavra para que a nossa realidade mude. A sua realidade só vai mudar quando você se adapta à palavra, e não a palavra se adaptar ao que você está vivendo. Então, nós vemos Deus muitas vezes levar a nação de Israel a passar onde? No Jordão. Quando eles passaram com a arca da aliança, que pesa quanto você falou? Quase 1 tonelada. Você imagina eles passar com uma arca de 1 tonelada dentro do Jordão, que era um dos rios, o maior afluente de Israel, onde as montanhas derretem os gelos e vêm com seus afluentes e traz um volume grande de água, onde a correnteza é forte, onde é um nível de profundidade do rio é grande demais. E eles passaram com uma arca que pesa mais de 1 tonelada. O que Deus estava fazendo? Conduzindo eles às águas tranquilas? Conduzindo a águas bravias, simbolizando o quê? Na hora que eles entravam dentro da água, você já entrou num rio forte, com a correnteza forte? Você consegue ter controle do teu corpo? Não. Descer ao Jordão simboliza não fazer a minha maneira, mas da maneira de Deus. Muitas vezes eu tenho que perder a força para render a força pessoal, para que o Espírito seja a minha força. O que ele fala para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na sua. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou aperfeiçoado em você quando você está fraco. Porque quando você está fraco, você não cria resistência a mim. Você vai fazer a minha maneira, vai agir do meu jeito. Uma pessoa que precisa de ajuda, que está numa pior, ela dá opinião, ela aceita qualquer ajuda. É isso que Deus está dizendo. Então, quando Jesus é batizado no Jordão, assim como aquelas pessoas, o ministério de João estava apontando assim:
Pessoas que querem servir a Jesus e ser semelhante a Ele, precisam descer ao Jordão. Por quê? Elas precisam deixar de viver da sua maneira e viver da maneira de Deus. Quando a carne perde a força no rio, está simbolizando o quê? Agora eles vão viver debaixo do Espírito. Porque logo depois do batismo, o Espírito vinha e descia sobre Jesus. E o Espírito permaneceu. Porque o Espírito só permanece naquele que já não anda na sua própria força e no seu entendimento. A Bíblia fala que muitos se tropeçaram, estribaram no seu próprio entendimento. Então repita comigo: tem que começar no Espírito, terminar no Espírito. Nós lemos aqui no verso 28, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas. Consumadas não, terminadas, Samuel, já estavam terminadas. Todas as coisas já estavam o quê? Terminadas. Temos que começar no Espírito e terminar no Espírito. O que a Bíblia nos diz? No Eclesiastes capítulo 7, verso 8, olha só. Eclesiastes 7, 8. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Vamos ler só o primeiro, todo mundo junto? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que ele está querendo dizer? É melhor, é muito mais importante para Deus como você vai terminar do que como você vai começar. Por exemplo, você pode começar no Espírito às vezes, mas durante a trajetória perder a fé, perder o Espírito e terminar na carne. Quantas pessoas que você lembra falam assim: meu Deus, aquele irmão era uma bênção, aquele irmão era um homem de oração, aquele homem era assim, agora hoje como é que está? Sei lá, já largou, casou com outra mulher, ou sei lá, está esquisito, não fala as mesmas coisas, não tem o mesmo ânimo, não tem a mesma integridade. O que é isso? Começou no Espírito, terminou na carne. O ideal é sempre começar no Espírito e terminar no Espírito, o ideal. Porém, você pode ter começado na carne, mas ainda assim ter a chance de mudar isso e decidir terminar no Espírito. Muitos de vocês começaram a vida de vocês optando pela carne, por paixões carnais, desejos carnais desenfreados, mas hoje estão aqui dizendo: Senhor, eu quero terminar no Espírito, eu quero terminar tudo que eu estou fazendo no Espírito, Pai. Eu quero entregar no final da minha vida tudo para o Senhor. Está aqui, ó, eu entrego o meu Espírito nas tuas mãos. Jó perdeu todas aquelas coisas, mas ele falou: eu perdi coisas, mas não perdi ele, porque ele é tudo. Tem gente que fala que Jó perdeu tudo, ele não perdeu tudo. Ele perdeu coisas e perdeu filhos, que são presentes. A Bíblia fala que os filhos são o quê? Mas filho é muito importante, sim, mas a Bíblia fala que os filhos são herança de quem? Então não é nossa, é dele. Então se ele perdeu filhos, ele perdeu uma herança que Deus deu para ele, mas não perdeu o Senhor. Ele perdeu algo que o Senhor deu a eles. Então Jó não perdeu tudo. Eu conheço muito homem de Deus que prega que é uma bênção, que já perdeu filhos, ou no parto, ou no nascimento, ou depois de ter nascido. E aí? Isso diminui Deus? Jó não perdeu tudo, ele perdeu coisas materiais e filhos, que eram a herança que Deus deu para ele. Porém, ele disse: eu não posso negar ao meu Deus. Eu vim nu eu volto, mas eu tenho ele, e tenho que voltar no final com ele. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu comecei com ele, eu tenho que terminar com... Jó não estava esperando Deus dar tudo de volta para ele, ele estava esperando morrer. Você entende isso? Nós conhecemos o final da história, então por isso a gente consegue compreender com alegria. Mas Jó não esperava mais nada. Sabe o que ele está falando? Eu não espero mais nada. Eu perdi tudo, perdi meus filhos, mas uma coisa eu não posso perder: ele. Eu comecei com ele, mas eu tenho que terminar com ele agora. Eu comecei no Espírito, eu tenho que terminar no... Uau! Nu eu vim, nu eu voltei, mas a ele eu não nego. Porque como Davi fala, como eu estava no ventre da minha mãe, sem forma, ele que me formou. Tem gente que não pode perder uma coisinha, o marido não pode perseguir um pouquinho, a mulher, você está indo na igreja, não pode pegar no pé, que já está, meu Deus do céu. Deus está usando isso para aperfeiçoar você. Não pode ter um filho com uma febrinha que já, meu Senhor, o que é isso? Preste atenção.
Você começou com Ele, termine com Ele. Ele é tudo para mim. Ele deve ser tudo para você. Não diga mais que Jó perdeu tudo, porque tudo para ele é Deus. Ele não perdeu Deus. Quando você passar por dificuldades, não perca o que é mais importante, o essencial, que é Ele. A Bíblia fala: ainda que meu pai me abandone, minha mãe me abandonar, ainda que uma mãe possa esquecer do filho que está amamentando, ainda assim Ele não se esquecerá de mim. Ele nos ama, querido, muito. Creia nisso, no amor de Deus. Então diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então preste atenção, é melhor como você termina do que como você começou. O ideal é começar no Espírito também, mas se você pisou na bola e não começou, termina no Espírito, conserta. Existem ciclos na nossa vida, e quando esses ciclos vêm, precisamos terminar no Espírito, fazer o que é correto, não o que queremos e pensamos ser o correto. Voltando lá em João 19, que é o tema principal, ele diz no verso 28, quando Jesus viu que tudo estava para ser terminado, tudo estava para ser terminado, tudo estava se cumprindo. Diga comigo: todas as coisas estavam terminadas. Todas as coisas, com voz de profeta, todas as coisas estavam terminadas. Aí o que fala no verso 30? Olha como é que ele termina: tomou o vinagre e disse: está feito, está consumado. Consumado é tetelestai, é o que? Está feito, está tudo terminado, cumpri tudo. E ele inclinou a cabeça e o que? Entregou o que ele entregou? Como que ele terminou a vida dele? Como ele começou o ministério dele? O Espírito desceu sobre ele e como terminou a vida e o ministério? O Espírito. Aquilo que começa no Espírito tem que terminar no Espírito. Olha o que a Bíblia nos diz em... Tremendo isso. Lucas 23. Santo é teu nome, Jesus. Verso 46, Lucas 23, 46 diz: e Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele se deu ao Espírito. Será que você pode hoje imaginar o sofrimento de Jesus na cruz? Ali fala que muitas pessoas estavam ali criticando Jesus. A Bíblia fala que aquele ladrão disse: se você é o Cristo, desce daí, salva-te a ti e a nós também. Jesus foi confrontado. Jesus foi de uma forma muito grande confrontado na sua alma no momento mais difícil da sua vida, na cruz. Mas ele não deixou o confronto, preste atenção, ele não deixou o confronto fazer ele sair do Espírito. Por que você acha que naquele momento fizeram de tudo para tirar Jesus do controle? Prova, desce, desprega. Quantas afrontas. Jesus, irmão, estava nu. Você já imaginou você estar diante da tua mãe, dos seus irmãos, dos seus discípulos nu? Isso é muita humilhação. Machucado por dentro e por fora, ferido de Deus. Mas a Bíblia fala que em nenhum momento ele saiu do Espírito. Ele começou no Espírito, ele precisava terminar no Espírito. A Bíblia fala que a carne ela voltará ao pó, mas o Espírito volta para Deus. Sabe o que significa isso?
que quando nós morrermos, Ele quer que nós terminemos no Espírito, e que o Espírito que em nós habita volte para Ele. O seu Espírito só vai voltar para Deus se você terminar no Espírito. Porque se você não terminar no Espírito, o Espírito vai voltar para Deus, mas vai ser sentenciado à condenação eterna. As pessoas não entendem isso. Eu não quero aprofundar disso, mas o lugar de tormento, ali fala que o fogo queima sem fim, dia e noite. Aí as pessoas imaginam no fogo a dor, né? Queimando. Mas há uma simbologia profética, porque no inferno tem o fogo. Se você acende um fogo, você pega uma cadeira dessa de plástico, que eu já trabalhei com ferramentaria e sei, alguém teve que ir lá comprar uma máquina de injeção de plástico, alguém teve que fazer o molde dessa cadeira, que leva tempo, numa forma, alguém tem que pegar o plástico, preparar o processo da matéria-prima, para ele ficar granulado, colocar nessa máquina, para ela ficar injetável, líquida, entrar nessa forma, para que forme essa cadeira. Mas se você acender uma fogueira e jogar ela, questão de minutos, o que acontece? Derrete. Alguém vai lá, derruba uma árvore, transporta a árvore, tira o tronco, faz dela tábuas, alguém vai lá, plana, pega as medidas, desenha, corta, faz os pés, faz o acabamento, parafusa tudo, faz uma mesa e faz cadeiras. Todo esse trabalho, mas se você acende uma fogueira, você joga lá, queima. O fogo tem um poder, esse fogo de juízo, ele tem um poder de deformar as coisas. Então sabe o que Deus está querendo dizer? Vai para o inferno, lugar do fogo, aquele que viveu uma vida totalmente deformada. Você que deformou todo o propósito de Deus para a tua vida, você que deformou toda a direção de Deus para a sua vida, você que deformou pessoas, dando direções erradas que não é de Deus, o lugar que você deve ir é um lugar onde tem fogo que deforma. A palavra maligno no original significa aquele que deforma pelo fogo. Quando Moisés encontrou o fogo na sarça, que não é esse fogo que deforma, mas é um fogo que queima e dá uma identidade. Sabe quando você recebeu o Espírito Santo lá no início da tua caminhada e queimava um fogo em você, você fala, não, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ir para o monte. Isso daí não é porque você era bonzinho, não. Isso aí não é porque você é uma pessoa boa, era um fogo que estava queimando dentro de você, dando uma identidade para você de Deus. Mas aí vem o fogo da deformidade, começa a queimar também, fala, não, larga a mão desse negócio, não, olha, começa a murmurar por tudo, não, esse negócio de servir a Deus, não, isso daí de ficar indo em igreja, esse negócio de ler palavra, o que é isso? Fogo que deforma. Quando Moisés estava diante da sarça que queimava, mas não queimava a sarça, mas não consumia. Podemos dizer que a sarça queimava, mas não era deformada. Então quando Moisés chega, Deus fala para ele, antes de você se aproximar aqui, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Sabe o que Deus está falando? Tira as sandálias, porque quando você aproxima desse fogo, eu vou te dar a identidade que eu tenho para você, e não a identidade que você tinha. Eu vou mudar a tua maneira de pensar. Agora você não vai ser guiado pela falta de identidade, porque não teve um pai, pela dúvida se você é um egípcio ou hebreu, por você ter matado aquele homem. Eu vou dar agora a minha identidade em você, e vou te alinhar para um propósito, na qual eu te criei. Quando você se aproxima do fogo que queima, mas não deforma, ele te dá uma identidade e um propósito. Mas quando você se aproxima de um fogo que deforma você do propósito, você está perdendo o espírito, está deixando de caminhar no espírito para caminhar na carne. Sabe quando você começa a caminhar na carne, tudo para você está ruim, tudo você reclama, você sai de um culto poderoso, você reclama, você não tem fome de Deus. Na verdade você está se alimentando de um fogo que deforma a sua identidade em Deus. Mas quando você está aproximando de um fogo que queima, mas não consome, que queima, mas não deforma, ele te dá a identidade correta para o propósito, e ele vai te alimentando, cada dia mais vai te alimentando para você chegar no propósito. Aquilo que começamos no Espírito, devemos terminar no Espírito. Por isso a Bíblia fala, não extingue o Espírito. Extinguir é o que? Apagar o fogo. Ele está comparando o Espírito Santo ao
fogo. Ele está falando, o Espírito Santo é esse fogo que queima dentro de você. Quando você está no Espírito, você tem um fogo que te alimenta. Vamos orar, vamos permanecer. Às vezes vem um pensamento, vem um ataque, você começa a falar coisa que não deve, desanima, mas na hora o Espírito já fala, não é isso não. Certa feita nós estávamos com um amigo que também cuida de uma igreja, e ele é mais experiente, muitos anos de ministério, e ele começou com muita conhecimento, falar, igreja é assim, igreja é dessa forma, você deve agir assim, é assim que eu vejo as coisas, é assim que eu acho, e tarará, e aquilo, irmãos, foi começando a entrar no meu coração, e começou a me dar tristeza, porque eu vi que aquele homem, ele já havia perdido a esperança, a fé. Ele era um homem correto, porém estava assim, vamos tocando isso aqui, mas sem chama, porque quando você não tem um fogo que te leva, você tem um fogo que te deforma. Ou você tem um fogo que te inspira e te leva, que é o fogo do Espírito, ou você tem um fogo que deforma as coisas, que mostra as coisas para você de uma outra maneira. E aí a minha esposa também começou a ficar triste. No carro ela estava triste. Eu falei, bem, você viu o irmão falando isso, será que é isso mesmo? Não é possível, se é isso daí, então isso é ruim demais. Ela falou assim, bem, na hora que ele estava falando, eu comecei a sentir tristeza dentro de mim. Sabe o que é isso? Aquele fogo que ele carrega, escute o que eu vou te falar, aquele fogo que ele carrega estava deformando a gente. O fogo que você carrega vai contaminar o outro ou contagiar. Se você tem um fogo do Espírito, você vai contagiar o outro com ânimo, para chegar até o final no Espírito. Se você tem um fogo deformador, você vai tirar a inspiração que as pessoas têm, vai desmotivar elas, e vai fazer elas tornar-se carnais, e elas vão começar a deformar tudo que é espiritual. Então toma cuidado com quem você tem conversado, com o tipo de fogo que tem queimado. E aí minha esposa falou, sabe o que eu senti? Ela falou para mim, eu falei, pode falar, amor. Eu senti o Espírito Santo falando comigo, que isso que ele estava falando não é para nós. Eu falei, amor, o Espírito Santo falou a mesma coisa para mim. Isso que ele está falando não é para a gente, Deus tem algo para nós. Eu falei, uau. É isso. Aí eu voltei, comecei a alimentar aquele fogo de novo. Porque na hora que ele falou, na minha cabeça eu estava parecendo na mentalidade dele, eu estava parecendo um irresponsável, um inconsequente, alguém que não sabia o que estava fazendo, alguém que tem todas as coisas bem corretas, bem alinhadas, bem garantindo o futuro, amanhã. O meu futuro está na mão. O meu Senhor falou para mim, não devo preocupar com o dia de amanhã, então eu vou ficar planejando o futuro para quê? Eu não sei nada do meu futuro, quem sabe do meu futuro é Ele. Então eu cuido de cada dia, o seu próprio mal, ele falou. Então cada dia eu cuido, o fogo vem, ele me direciona, eu vou. É assim que nós devemos viver. Aquece o seu coração com esse fogo, que não deforma, mas transforma e te dá glória e te dá força. Amém? E aí a palavra de Deus diz, aqui no Evangelho de Lucas, né? Era isso que nós vamos ler agora, né? Disse, então Jesus clamou em alta voz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E tendo dito isso, pode deixar o fogo. Ele expirou. Quando alguém expira, faz o quê? Ele solta o fôlego. A palavra fôlego no original é a mesma palavra para o Espírito, pneuma. Sabe o que ele está fazendo? Pai, eu já terminei todas as coisas. Agora nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, toma. Quando nós cumprimos todas as coisas nessa terra e chega o último dia da nossa vida aqui, irmãos, nós vamos falar assim, toma o meu Espírito agora. Leva, Senhor. Eu comecei no Espírito e eu terminei. Diga comigo, começar no Espírito, terminar no Espírito. É assim que eu preciso viver. Salmo 51 verso 10 diz assim, Salmo 51 verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora, verso 11, não repulse de mim a tua presença e nem retires de mim o teu santo. Davi havia pecado. No meio da trajetória,
Davi começou o seu reinado no Espírito. Samuel foi lá e ungiu, derramou óleo. Óleo simboliza o quê? O Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo, é levado a ser rei. Mas em determinado momento ele peca. Então, se ali chegasse o fim da vida dele, ele terminaria na carne. Começou no Espírito, terminou na carne. Mas Davi entendeu, falou: eu não posso terminar na carne. Eu falhei, eu errei, mas eu estou arrependido, eu tenho que consertar isso. Ele falou: Senhor, me dá um coração puro, transforma a minha vida, e não tires de mim o teu santo Espírito. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu não posso continuar, olha para mim por favor. Senhor, eu não posso continuar isso que o Senhor pediu para mim fazer. Eu não posso continuar sendo um rei, eu não posso continuar sendo um marido, eu não posso continuar sendo um pai, se eu não tiver o teu Espírito. Nós precisamos falar aqui nesta manhã, irmão: Senhor, eu não posso fazer o que o Senhor pediu para mim, se eu não tiver o teu Espírito. O que Moisés disse? Se o teu Espírito, se a tua presença não for comigo, não me faz sair desse lugar. Sabe o que nós temos que falar, irmãos? Se o teu Espírito não for comigo, eu não dou conta. Tem gente que está no pecado, está fazendo coisa errada e continua: não, eu dou conta, eu vou fazer, eu vou conseguir consertar. Você não vai. Você precisa clamar, achar um lugar de arrependimento, falar: onde foi que eu perdi o Espírito? Eu preciso encontrar ele, aonde foi que eu caí. Davi está falando: eu não posso dar continuidade nisso sem o Espírito. Mas Saul foi diferente de Davi. Ele perde o Espírito e continua querendo ser rei. Saul perde a presença do Espírito de Deus e fala assim: não, eu quero continuar no reinado. Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Muita gente acha que o reinado de Saul, presta atenção, foi prematuro. Sabe quanto tempo que Davi reinou? Pouco mais de 40 anos. Sabe quanto tempo que Salomão reinou? Pouco mais de 40 anos. Sabe quanto tempo Saul governou? Pouco mais de 40 anos. Sabe o que significa? Os três reinaram o mesmo período de tempo. Porém, desses três, teve um que terminou mal o seu reinado e foi retirado toda a sua linhagem, e nenhum deles estava lá para serem genealogia de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: os três tiveram o mesmo período de tempo para reinar e cumprir um propósito, mas só um foi escolhido para ser a raiz onde Jesus ia vir. E esse um que foi escolhido para ser a raiz onde Jesus ia vir, falhou, pecou. Mas quando pecou, falou: tem uma coisa aqui para te dizer, eu não posso terminar do jeito que eu errei aqui, eu tenho que terminar no Espírito. Por favor, me ajuda, transforma meu coração, muda minha maneira de ser. Estou disposto a qualquer preço, mas eu não posso terminar sem o Espírito. Deus falou: epa, é esse aí, é esse aí. Jesus tem que vir da linhagem dele. Agora o outro falou: eu posso continuar sendo rei sem o Espírito. Então Deus permitiu que ele ficasse o mesmo período de tempo que os demais, e no final foi um fracasso, porque quando terminamos no Espírito, é assim que terminam nossas vidas, no fracasso, e no final delas não fazemos parte da genealogia de Cristo. Não podemos gerar Cristo nem em nós, nem em ninguém. Você lembra do que eu estou dizendo? Você está entendendo? Você recebe? Em nome de Jesus. A Bíblia fala em Gálatas 5,16: portanto vos afirmo, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a vontade da carne, a cobiça da carne. Existe outra versão que diz, ele diz: viva no Espírito, viva pelo Espírito, e não busque a vontade da carne. Olha para o teu irmão, fala para ele: viva no Espírito, ande no Espírito, comece no Espírito, termine no Espírito. Diga para ele: tome as suas decisões no Espírito. Fala para ele: quem tem um Espírito não precisa de emoção, não precisa caminhar por emoção. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfaçam os desejos da carne. E o próprio Paulo, que escreveu esse texto, diz em 2 Timóteo 4, fica de pé no teu lugar, por favor, verso 7, Laito Colbias, combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a
O que Paulo está falando? Eu comecei no Espírito, estou terminando no... Fé é um dom do... Só recebe fé quem tem. Ele está falando, eu tive muitas lutas, eu combati combates terríveis, eu tive que cumprir uma longa jornada, uma longa trajetória, mas no final de tudo, eu preservei a minha fé. Às vezes tem pessoas que pensam assim, já criei meus filhos, já sou um homem honesto, cumpri aqui, trabalhei. Não, o que Deus vai exigir de você no final não é só o que você fez, mas se você fez no Espírito e terminou no Espírito. Porque no final de tudo Ele não vai colher as tuas obras, Ele vai colher qual é o Espírito que levou você a realizar aquelas obras. Lembra que aqueles vão dizer assim, muitos vão dizer, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermos, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Sabe o que Ele está falando? Não foi eu que foi a inspiração para você fazer essas coisas, não foi o meu Espírito que estava em você. Ou você tem um fogo que deforma, ou você tem um fogo que te leva e te inspira. Decida hoje terminar no Espírito tudo que você faz, o seu dia no Espírito, os negócios que você faz terminam no Espírito, os relacionamentos, todos os ciclos da sua vida. Feche os teus olhos, vamos orar, clame ao Senhor e diga, Senhor, aquilo que eu comecei no Espírito, eu preciso terminar no Espírito. Depois essa mensagem vai estar no Facebook hoje, se você quer ouvi-la novamente, e também no YouTube, com o tema, comece aquilo que começou no Espírito, também termine no Espírito, termina no Espírito. Você pode compartilhar com outras pessoas que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, mas hoje, você que está aqui, acolhe essa mensagem no teu coração, e começa a orar e dizer, Senhor, eu preciso do teu Espírito, sem Ele eu não posso fazer isso, sem Ele eu não posso terminar. Assim como Davi foi humilde e disse, eu não posso continuar sendo nada sem o teu Espírito, eu não posso ser homem, eu não posso ser pai, filho, rei, profeta, sacerdote, sem o teu Espírito. Mas Saul, diferente de Davi, que governou o mesmo período de tempo, falou, não, eu posso continuar, eu posso. Nós temos que dizer, Senhor, eu não posso, eu necessito do teu Espírito hoje. Aquele que necessita, peça a Ele. Vivam no Espírito e não mais satisfazendo suas vontades. Volte a ser um homem espiritual. Volte a ser uma mulher espiritual. Volte a ser uma pessoa que ama a Deus e a sua palavra e a sua presença. A tua vida pode ter começado mal, com abuso, com agressão, com sofrimento, mas ela não precisa terminar dessa forma. O Espírito quer soprar sobre você e te dar uma nova vida, uma nova identidade, como aquele fogo que aqueceu Moisés e deu uma identidade para ele. Tira essa sandália, Moisés, porque eu tenho uma identidade nova para te dar. Quando nos aproximamos dele e nos aproximamos da presença dele, não podemos levar conosco toda aquela bagagem do passado. Temos que deixar tudo para trás. Temos que deixar tudo para trás e falar, Senhor, eu vim aqui receber a identidade que o Senhor tem para mim, receber o fogo da tua presença. Clamamos pela tua presença, Espírito Santo. Clamamos pela tua presença, doce Espírito. Clamamos pela tua presença, doce Espírito de Deus. Eu profetizo que essa semana será uma das melhores semanas da tua vida, e você vai andar no Espírito. Deus vai te capacitar e Ele vai te orientar para você consertar o que você errou, o que você fez sem a ajuda do Espírito. Coisas que você se comprometeu que não era para você ter comprometido. Coisas que você fez na carne. Coisas que você fez sem a direção de Deus. Você vai falar, eu vou consertar isso aqui. Está errado, eu vou consertar isso aqui. Está inibindo o Espírito Santo na minha vida. E eu quero colocar fogo. Eu quero que Ele me aquece. Eu quero que Ele me dê a identidade. Eu não quero ser deformado.
Eu não quero ser lançado naquele fogo que deforma. Eterno. O fogo eterno que deforma para sempre. Eu quero estar com o fogo que transforma para sempre. Eu quero estar no fogo que dá vida para sempre. Eu quero estar no fogo que dá identidade para sempre. Oferta foi perfeita e toda ira enfim cessou. O fogo que era do juízo agora é o fogo do amor. A sua oferta foi perfeita e toda ira enfim cessou. Meu Deus, o fogo que era pro juízo, meu Deus, agora é o fogo bem suave, desde o início, bem suave. Eu quero seu fogo, eu quero seu fogo novamente, bem suave isso. Eu quero seu fogo, eu quero seu fogo novamente. Acende em mim, acende a sua oferta, a sua oferta foi perfeita e toda ira enfim cessou. O fogo que era do juízo agora é o fogo do amor. A sua oferta foi perfeita e toda ira enfim cessou. O fogo que era o juízo agora é o fogo do amor. A sua oferta foi perfeita e toda ira enfim cessou. O fogo que era do juízo agora é o fogo do amor. A sua
sobre a tua vida. Coloca a mão no teu coração. Eu sinto fogo e vejo fogo de Deus aqui. Deus está alimentando agora com fome, com sede da presença. Receba o fogo da presença sobre a tua vida agora. Você que estava frio, desanimado, abatido, eu profetizo agora fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Oh, receba o fogo de Deus. Receba a glória de Deus sobre ti. Fogo. Aviva, Senhor. Aquece os corações, Senhor. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Te abençoamos agora. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder dele te envolverá. Sua alma viverá, teu espírito será renovado, e no teu corpo ele fará tudo novo. Jeremias disse: quando eu pensei em citar o nome dele, em nunca mais citar o nome dele, então um fogo queimou dentro de mim, nos meus ossos. Jeremias estava sofrendo tanta perseguição por pregar a verdade. Ele falou: vou parar, eu não vou mais falar dele. Mas um fogo começou a queimar. Quando o fogo que deforma você tentar te atingir, um fogo mais intenso, eu profetizo, vai aquecer dentro de você. E você não vai conseguir deixar de ser quem você deve ser em Deus. Assim como foi em Jeremias. Em nome de Jesus, desperta você que dorme, e Cristo te resplandecerá. Você que estava adormecido, eu desperto você no fogo do Espírito agora, ó. Receba o poder de Deus. 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 Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre com toda a igreja até que Ele venha, em nome de Jesus. Que seja a melhor semana da tua vida. Terça-feira, membresia, quinta, adoração. Sábado, todas as mulheres às 14h30. E domingo, primícias. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus. Fique fiel ao Senhor até que Ele venha, em nome de Jesus. Seja hoje, seja agora, vem derramar do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar do teu Espírito. Que seja